Quanto é que eu vou pagar quando acabarem as moratórias? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado, no lugar do Pendura, e vamos aqui conversando, sabendo eu que você não pode responder, sobre como podemos gerir melhor as nossas finanças pessoais. Como sabe, as moratórias vão acabar previsivelmente em setembro de 2021. Faltam, portanto, poucos meses para nós, aqueles que pediram as moratórias, passarem outra vez a pagar a prestação normal ao banco. Estou a referir-me, sobretudo, ao crédito à habitação. Embora tenha havido moratórias privadas, chamemos-lhe assim, de vários bancos e financeiras para outro tipo de créditos. Neste caso, vou referir-me especificamente à moratória legal porque é aquela que os bancos são obrigados a aceitar desde que você preencha os requisitos previstos na lei que estão relacionados com o facto de estar infectado com a Covid-19, de estar em isolamento profilático, de estar a cuidar dos seus filhos em casa, de estar desempregado, de trabalhar numa empresa que foi obrigada a encerrar por causa da pandemia ou que teve quebra de rendimentos, entre outros requisitos que estão previstos na lei. Qualquer pessoa que esteja numa destas situações, basta contactar o banco, às vezes basta ir ao home banking, carregar num botão e pedir a moratória e, preenchendo os requisitos, está automaticamente aceite e no mês seguinte já não paga nada, nem capital, nem juros, ou então só paga juros. Portanto, há estas duas alternativas. A verdade é que esta moratória legal deu muito jeito e safou muitas, milhares de famílias porque, de facto, ficaram de um momento para o outro sem possibilidade de pagar a prestação ao banco. E isso aconteceu não foi porque tivessem feito alguma asneira financeira ou que tenham planeado mal as coisas. Não, essas pessoas estavam a pagar tudo a tempo e horas, tinham o seu rendimento, as suas despesas, as coisas mais ou menos controladas, mas a pandemia trocou completamente a volta a milhares de famílias. É a tal metade dos portugueses que foi severamente afetado e continua a estar severamente afetado pela pandemia, sem saber muito bem quando é que vão recuperar os seus rendimentos. Sobretudo pessoas que trabalham no ramo da hotelaria ou da restauração, ou ligados direta ou indiretamente a estas duas áreas e ainda a mais algumas. Serve este episódio para lembrar as pessoas nesta situação que podem, até 31 de março, portanto ainda têm alguns dias, para pedir esta moratória. Portanto, se precisa, peça, não desperdice esta oportunidade, porque pode pedir sempre uma moratória ao banco, mas com esta não é preciso negociar com eles, é assim está feito. Pode pedir uma moratória ao banco, mas fora desta condição legal prevista na lei especificamente para a situação provocada pela pandemia, vai ter de fazer o pedido, mas vai ter de negociar. O banco pode aceitar, pode não aceitar, pode não ser o tempo que você quer, pode ser, você pode querer não pagar capital nem juros, mas eles podem dizer que vai ter de continuar a pagar os juros. Portanto, se tiver de aproveitar esta oportunidade, aproveite-a agora. Tem poucos dias, até ao final do mês de março, para aproveitar estes meses até setembro de 2021, até depois do próximo verão. Assim que acabar o verão, chegamos a outubro e todos voltarão a pagar as prestações normais ao banco que estavam a pagar antes da pandemia. Isto, obviamente, a menos que negocie diretamente já com o seu banco, e essa possibilidade existe, dizer, olha, aconteça o que acontecer, eu preciso prolongar a minha moratória mais 6 meses ou mais 1 ano, e depois logo vê o que é que o banco lhe diz.
É importante que saiba que pode fazer isso. Agora, vamos fazer algumas contas para que você saiba com o que deve contar em outubro. Ora, então o que vai acontecer em outubro é o seguinte. Haverá duas situações. A primeira situação tem a ver com quem pediu a moratória total, ou seja, não amortizou capital, nem pagou juros ao longo de 18 meses. O que é que vai acontecer? O banco não lhe ofereceu nada, nem o Estado lhe ofereceu nada. Os juros que não pagou durante estes 18 meses, eles fizeram as continhas todas, ou vão fazer, e vão somar ao capital em dívida que tinha em março de 2020. Ao longo destes 18 meses, você não amortizou capital nenhum. É como se o tempo tivesse parado. E, portanto, continua exatamente onde estava, na sua dívida, mas acrescenta a esse valor em dívida tudo aquilo que não pagou. É como se tivesse pedido emprestado ao banco os juros e agora vai pagá-los durante os próximos 15, 20 ou 30 anos, os meses que lhe faltarem para acabar o seu crédito à habitação, sendo que, enfim, foram prolongados também mais 18 meses lá para o final. Feitas as contas, quanto é que isto dá? Obviamente depende da sua taxa de juro, depende do valor em dívida, depende do prazo que ainda lhe resta. Mas eu apontaria para os cerca de 20, 30 euros, enfim, para um valor de 100 mil euros em dívida. Se dever 200 mil euros, serão provavelmente 40 euros ou 50 euros que ficará a pagar a mais por mês até ao final do seu contrato. É muito importante que tenha esta noção. Isto não foi uma ajuda dada de graça. Foram seus amigos, no sentido em que não fica a pagar juros de mora, nem foi o seu nome para o Banco de Portugal por não ter pago estas prestações. Por outro lado, também deu jeito aos bancos porque não ficaram com as chamadas imparidades ou não ficaram com valores, com o mal parado, não é? E, portanto, é como se estivesse tudo bem, não há problema nenhum, nem para si, nem para mim, amigos como dantes, mas agora vai ter de pagar aquilo que não pagou. Prepare-se para isso. Eu sei que vários clientes bancários já contactaram os seus bancos a pedir uma simulação para saber quanto é que vão pagar a partir de outubro, mas os bancos não estão a fazer isso. Se houver algum que esteja a fazer isso, digam-me, por favor, isso era muito importante para mim, para poder partilhar com outros e também para fazer reportagem sobre o assunto. Mas até agora não encontrei. Portanto, esta simulação que eu vos estou a referir foi feita a meu pedido pelo Instituto de Formação Bancária, pelo IFB. E, portanto, fizeram essa simulação para servir de base, pelo menos para termos uma noção do que vai acontecer. Esta é a situação 1. A situação 2 é aquela em que as pessoas não amortizaram capital, mas continuaram a pagar os juros, que era uma das outras alternativas e que foi uma alternativa inteligente. Porquê? Porque agora, quando chegarmos a outubro, o que é que vai acontecer? Vão simplesmente continuar com a prestação antiga. Porquê? Porque, como já lhe expliquei anteriormente, o valor dos juros não vai ser somado ao valor em dívida. Porquê? Porque pagaram mensalmente esse valor. Foi a decisão mais inteligente, desde que tivessem condições financeiras para a tomar. Quer dizer isso então que para essas pessoas fica tudo exatamente igual? Não. Porquê? Porque acrescentaram ao final do vosso prazo mais 18 meses. Só vai acabar o seu crédito à habitação 1 ano e meio depois daquilo que assinou inicialmente. Que custos é que isso envolve? Envolve 18 meses de seguro de vida,
de taxas, de comissões, de produtos obrigatórios que é obrigado a ter. Eu fiz uma conta simples e cheguei à conclusão que para um valor em dívida de cerca de 100 mil euros, esta moratória de 18 meses, no caso das famílias que pediram para não pagar nada, vai custar-lhes cerca de 5 mil euros no final do contrato. Este é o cenário. Portanto, para não pensar que bom que durante 1 ano e meio não paguei nada ao banco, foi uma maravilha, poupei imenso dinheiro, se for essa a situação. E consegui pôr de lado este dinheiro e agora foi dinheiro que eu aproveitei para fazer obras em casa e para fazer isto e aquilo e vai dar para umas boas férias. Tudo bem, pode dizer isso e pensar isso à vontade. Há uma situação inteligente que algumas pessoas aproveitaram, espero eu, foi este dinheiro que não pagaram ao banco, aproveitaram para amortizar outros créditos que tinham. Créditos pessoais, cartões de crédito e crédito automóvel. Pegaram nestes 3 mil euros ou 4 mil euros ou o que for e abateram nessas outras dívidas. Isso é muito inteligente, porque vai ser dinheiro que agora fica no vosso bolso, porque normalmente essas dívidas são superiores a 10% de juros e, portanto, acabam por vos aumentar o vosso rendimento em 10%, proporcionalmente àquilo que vocês abateram. Isso é muito bom e deve aproveitar sempre que tiver um rendimento extra ou oportunidades como estas. Esta moratória é uma espécie de rendimento extra, porque se manteve alguns rendimentos, então foi dinheiro dado praticamente de graça. E eu estou a referir-me a situações em que, por exemplo, famílias onde uma pessoa ficou infectada por Covid, mas que manteve os seus rendimentos, tinha direito à moratória. Ou que ficou em isolamento profilático, bastava-lhe apresentar esse documento e, mais uma vez, tinha direito à moratória. Ou alguém que ficou desempregado, pediu a moratória, mas depois no mês seguinte voltou a encontrar trabalho. Pode continuar com a moratória durante 18 meses. Portanto, como está a ver, há muitas situações em que muitas famílias aproveitaram e estão a aproveitar para ficar com dinheiro extra. Agora é preciso utilizá-lo de uma forma inteligente. Portanto, por aqui já está a perceber que há várias situações diferentes e deve medir a sua. Portanto, em resumo, se ainda não pediu, peça esta moratória até ao final de março. Se estiver numa situação financeira difícil, se mantém os seus rendimentos, não se meta nisto, não há necessidade nenhuma. Caso já possa voltar a pagar a sua prestação normal ao banco, interrompa esta moratória e volte a pagar o mais depressa possível, porque estamos a falar de muito dinheiro que vai estar a pagar por esta folga e se não a aproveitar bem vai ser um desperdício. E por último, queria dar este conselho que você aceitará se quiser, é assim que a situação normalizar em termos financeiros, assim que voltar a ter dinheiro para pagar a prestação ao banco e mais do que isso, conseguir pôr dinheiro de lado, faça as contas a quanto poupou com esta moratória, ou seja, quanto dinheiro é que o banco somou ao seu valor em dívida por estes 18 meses e amortize imediatamente ou o mais depressa possível esse valor. Encare isso como um mini objetivo financeiro urgente. Se não pagou de juros 3 mil euros, pega em 3 mil euros, ou 1000 euros de cada vez, ou 500 euros de cada vez, vá ao banco e amortize esse valor, apesar de ter de pagar uma penalização de 0,5%. É o que está previsto na lei. Com isso, o que é que vai fazer? Vai, sim, voltar exatamente à situação em que estava antes da pandemia, porque já não vai estar a pagar esse empréstimo de 3 mil ou 4 mil euros ao longo dos próximos 20 anos. Isso é que é mau e, portanto, pode evitar que isso aconteça. Está nas suas mãos se decidir fazer essa escolha
gastando dinheiro da sua poupança ou de rendimentos extra, como subsídios de férias ou de Natal ou outros, para amortizar então essa parte do seu crédito à habitação que subiu sem você se aperceber. Muito obrigado pela sua companhia nesta viagem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhá-lo com outros. No caso em que for possível, classifique a informação que lhe dou neste podcast, porque assim é sugerido também a outras pessoas. Partilhe-o, fale sobre este podcast aos seus amigos. Um dos episódios pode fazer a diferença na vida deles. Siga-me nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no blog www.contaspoupanca.pt, onde eu dou dicas quase diárias sobre como podemos ter mais dinheiro ao fim do mês e aumentarmos-nos a nós próprios. Proteja-se, saúde e boas poupanças!